Olá pessoal, aqui é o professor Ivan e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de derivadas. Tá? O assunto que nós vamos tratar na aula de hoje é a derivada de uma função composta. Essa função composta seria uma função de outra função, né? Como assim? Né? Vamos considerar, por exemplo, duas funções deriváveis, né? Que f e g. Essas duas funções elas são deriváveis e onde nós teremos que o nosso y vai ser igual a função g de u, né? E a função u é igual a um f de x. Vocês estão vendo que a nossa função y é igual à função g, né? G de u. Entretanto, esse u ele é uma função de x, ele não é simplesmente uma variável u. Tá? Então nós temos uma função g que tem dentro dela a função f. Tá? Então isso que seria uma função composta. Tá? Nós podemos escrever o nosso y como sendo a função g de u, mas nós sabemos que a função u é f de x, então nós podemos reescrever como g de f de x. Né? No fundo, as duas são funções da variável x, né? Mas a função f está dentro da função g, tá certo? Então isso que é uma função composta, né? Como a gente já viu lá no início do ano. Tá? Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que os resultados dessa função f, né? Ou seja, que o campo, a imagem da função f, ela está no domínio da função g. Ou seja, toda a resposta que a gente obtém do cálculo da função f, esses valores vão fazer parte do domínio da função g. Tá? E essas condições sendo satisfeitas, nós podemos utilizar essa função composta, né, e realizar a sua derivada. Como que fica a derivada da função composta? Né? Ela é chamada dessa forma aqui, ou ela também é conhecida como regra da cadeia. Vamos colocar aqui, regra da cadeia. Beleza? Então, né, como que a gente vai fazer essa proposição aqui? Seja y igual a um g de u e o u igual a um f de x, né? Igualzinho a gente tinha definido ali em cima. Né? E se existem, né, as derivadas dy du e du dx, né, existem. Então, se nós temos essas duas funções e essas duas derivadas existem, né, nós vamos dizer que a derivada da função y em relação à variável x, né, porque nós sabemos que a função y, que é o g, também depende de x aqui, ela será escrita como dy du vezes du dx. Tá certo? Ou, né, alternativamente, nós também podemos escrever, né, que o y de x, né, y', no caso a derivada da função y, em relação à variável x, ela vai ser igual à derivada da nossa função g em relação à variável u, vezes a derivada da função f em relação à variável x. Tá? Então nós temos que essas duas expressões aqui, tanto esta, né, quanto esta, só estão escritas em notações diferentes, né, são as expressões da nossa regra da cadeia. Tá certo? No livro texto vocês têm uma prova parcial lá na página 139, tá? Eu vou omitir essa prova aqui e nós vamos usar simplesmente o resultado delas, né, na aplicação direta aqui no exemplo, tá bom? Então vamos lá. Né? Exemplo. Como primeiro exemplo, nós vamos pegar uma função y, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, y igual x ao quadrado mais 5x mais 3. Tá? Isso daqui elevado à sexta. Olha só que funçãozinha linda, né? O que acontece aqui? Então nós temos um polinômio, né, aqui na parte interna do parênteses, x ao quadrado mais 5x mais 3. Esse polinômiozinho aqui, ele é o nosso f de x, tá? Que é a função, vamos chamar de função de dentro, né? Que é a função de dentro aqui. Tá? E tudo isso elevado à sexta potência é a nossa função g. Tá? Então a função g ele nada mais é do que tudo isso aqui que nós podemos chamar de u, né, a sexta, enquanto que o f de x é o que está aqui dentro. Tá? Então o que nós precisamos fazer para derivar
essa funçãozinha aqui, né? Nós podemos fazer isso, né, de uma forma um pouco mais cautelosa, né, ou nós podemos fazer de uma maneira direta. Aqui eu vou fazer da forma bem descritinha para a gente entender o que é cada um dos termos, e nos outros exercícios a gente pode fazer de uma forma um pouco mais direta. Tá? Então, fazendo a associação dessa nossa função, né, com todos os elementos que a gente definiu aqui em cima, nós identificamos, né, que o nosso y du é igual a u elevado à sexta, né, onde tudo o que está aqui dentro é o nosso u, x ao quadrado mais 5x mais 3. Tá? E o nosso f de x é o que? É a parte ali de dentro, x ao quadrado mais 5x mais 3. Né? Pela nossa definição aqui, nós temos que pegar a função y, né, que é essa daqui, derivar em relação a u, né, vamos derivar esse pedacinho em relação a u, e depois nós vamos pegar a função u, né, que é o nosso mesmo f de x aqui, nós tínhamos colocado aqui em cima, e derivar ele em relação a x, e depois fazer o produto dessas duas partes. Tá? Vamos usar o outro lado aqui. Então vamos primeiro fazer a parte dy du. Tá? Isso daqui é igual a... Onde é que está aqui? Assim, y' du. Tá? São as duas notações distintas. Pode usar tanto essa notação quanto essa outra notação aqui. E ele vai ser o quê? Vai ser a derivada do u elevado à sexta em relação a u. Isso daqui a gente usa a regra do tombo lá, né? Ou regra da potência. Cai a potência ali, né? O 6 vezes u elevado a 6 menos 1, que é 5. Tá? Então aqui nós já temos a derivada da função y em relação a u. Agora nós temos que fazer a outra parte, que é derivar a função f em relação a x. Né? Então nós temos lá df dx. Isso daqui vai ser igual a f' de x. Né? As duas notações significam a mesma coisa. A derivada disso daqui, tá? Isso daqui é uma soma, onde eu derivo cada termo e somo eles. Né? A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 5x é 5, e a derivada do 3, que é uma constante, é 0. Tá? Então nós temos aqui os dois pedaços. Né? Agora, para escrever o nosso dy dx, né, que é a aplicação aqui da regra, nós vamos pegar o primeiro pedaço, que é dy du, e multiplicar pelo segundo, que é du dx. Tá? Só que tem que tomar cuidado aqui, porque eu não posso pegar o meu y' aqui, a derivada do y, em relação a u, né, porque eu não estou escrevendo a minha função com a variável u, estou escrevendo ela com a variável x. Então eu vou fazer a conversão desse pedaço, né, em termos de x para colocar aqui. Como que fica? Olha, ali tem um 6, né, vezes u. O que era o u? O u é o f de x, né? A mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 3. Então eu coloco lá. X ao quadrado mais 5x mais 3. Tá? Lembrando que tudo isso daqui é o meu u, que está ali em cima. Né? Esse u está o quê? Elevado à quinta. Então tem que colocar o 5 ali do lado. Aí vezes, né, o f', que é a derivada da função f, ou du de x, né? Ou df de x também. Tá? Que é o 2x mais 5. Muito cuidado aqui, sempre toco nesse assunto. Né? O que está faltando? Aqui está faltando um parênteses para essa função ficar escrita da maneira correta. Por quê? Essa primeira parte está multiplicando todo esse termo. Se eu não coloco parênteses, parece que só o 2x que está multiplicando tudo isso daqui e o 5 está somando ali do lado. E não é isso que a gente está fazendo, né? Então aqui eu já tenho a minha derivada. É isso daqui. Dá para melhorar isso? Opa, dá, né? Dá para a gente fazer aqui o produto do 6, por esse segundo parênteses aqui, e a parte a quinta a gente não mexe. Né? Então fica lá dy sobre dx igual 6 vezes 2x vai dar 12x, 6 vezes 5 dá 30. Isso daqui multiplica x ao quadrado mais 5x mais 3 elevado à quinta potência. Tá? Essa é a derivada da nossa função composta aqui do início do exercício, tá bom? Então é só fazer a derivada separadamente, né, da parte u elevado à sexta, que é a função g, depois faz a derivada da função f ou função u, tanto faz, né, aqui de maneira separada, né, as duas derivadas estão aqui, e depois junta as duas multiplicando esses resultados, tá certo? Espero que tenham gostado desse videozinho aqui da derivada de uma função composta ou, né, também conhecida como a regra da cadeia, e até o nosso próximo vídeo.